A análise dos valores conforme a sua importância no resultado final é medida pelo cálculo da média ponderada, e o Excel possui uma solução excelente para isso. Nessa aula nós vamos estudar a média ponderada e como criar a sua fórmula matricial. Ok, então agora nós vamos tentar entender como que nós calculamos os pesos aqui e esta média. Tá? Nós temos dois cálculos aqui da média ponderada. Esta daqui é um cálculo já com a fórmula matricial e esta daqui é um cálculo tradicional, onde nós temos que primeiro calcular os pesos individuais de cada elemento da lista para depois fazermos a soma e termos a média ponderada. Então vamos entender primeiro a média ponderada. Digamos que eu estou falando de alunos que precisam tirar 10. E nós temos pesos. Então, a primeira nota e a segunda nota. Para a primeira nota, nós temos peso 4. E para a segunda nota, peso 6. Então, como que nós fazemos? Nós pegamos a nota, o peso da nota, e dividimos pela quantidade. Damos um Enter. Então, nós temos aqui o peso, que funciona assim. 10 é o inteiro. O inteiro ele é representado por 1. Então, as frações acontecem abaixo de 1. Então, meio, por exemplo, metade de um inteiro é 0,5. E assim por diante. Então, agora eu vou multiplicar. Então, dividir, na verdade, a segunda nota por 10. E aí nós temos os valores dos pesos. Perfeito. Então, digamos que um aluno tirou 7 na primeira nota e tirou 8 na segunda nota. Então, quais são as notas finais com peso? Nós fazemos assim, igual, pegamos a primeira nota que o aluno tirou e multiplicamos pelo seu peso. E damos um Enter. Então, quem tirou 7 para um peso de 4 é equivalente a 2,8. E agora nós vamos pegar a segunda nota aqui, 8 vezes o seu peso, que é 6, Enter. Ok, aqui nós vamos somar então as duas notas. A primeira nota mais a segunda nota. Essas duas têm que fechar 10. Vamos dar Enter. Perfeito. Ó. Se você tirar um 7 na primeira nota e um 8, a sua média ponderada será 7,6. Digamos que cada aluno tirou 10 em cada uma das notas. Então, ele tem que fechar 10, que é o mesmo valor do inteiro. Ok. Então, agora nós vamos calcular a média ponderada que nós vimos aqui nesse nosso exemplo. Perfeito. Então, vamos analisar primeiro esse primeiro cálculo que nós fizemos nesse local, que é a média ponderada feita com fórmulas e cálculos tradicionais. Então, nós primeiro temos aqui uma soma total da quantidade, que é a soma desse intervalo, que gera o valor 100%. A quantidade 100% dos elementos que eu tenho aqui na minha lista. Aqui eu tenho o cálculo do peso. Perceba o seguinte, que esse 100% é equivalente ao 10. E esse peso que eu tenho aqui é equivalente ao 0,4. Então, como que eu cheguei ao 0,4? Pegando o peso da nota e dividindo pela quantidade. É o que nós vamos fazer aqui. Ó. Então, nós pegamos um valor, que é o valor que representa o peso. Esse valor é o quê? É a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Esse resultado é dividido aqui pela quantidade. Vai gerar o peso da quantidade desses elementos em relação ao total. Perfeito. Feito o cálculo do peso para cada item da minha lista, aqui eu faço uma soma dos pesos, chegando à média. Como eu somei aqui ó, o 4,8 com o 2,8 para chegar à média 7,6. Tá ok? Então, é assim que nós calculamos a média ponderada aqui neste local. Perfeito. Então, agora, nós vamos calcular a mesma média usando aqui uma linha só de cálculo. Eu vou até copiar Ctrl C e vou colocar aqui para que funcione como referência para nós. Então, todos esses três cálculos aqui que são executados e toda essa montagem, nós vamos executar somente em uma linha, utilizando uma fórmula matricial. Então, eu vou dar Delete aqui e vou montar igual, soma, abre parênteses.
No abrir parênteses, então eu vou somar. Eu tenho esta coluna vezes esta coluna. Então, como é um cálculo matricial, ele sabe que é linha por linha, multiplicando a quantidade pelo seu valor correspondente. Perfeito. Então, eu fecho parênteses. Agora, seguindo aqui meu modelo, eu vou dividir pelo total. Só que o total eu também vou já executar a soma dentro da minha fórmula, selecionando. Então, soma, abre parênteses e seleciona os valores. Fecho parênteses. Perfeito. Agora, para transformar isso tudo aqui num cálculo matricial, eu vou executar Ctrl, Shift e Enter. Quando eu der Enter, observe o que ocorre. Então, eu vejo aqui o resultado igual ao método tradicional e clicando em cima, eu vejo aqui que a fórmula está entre chaves, que é a característica de cálculo com fórmula matricial. Então, utilizando fórmula matricial, no exemplo aqui com média ponderada, eu economizo tempo fazendo um cálculo só e também para a leitura e interpretação da minha tabela ou da minha planilha, eu tenho menos informações, facilitando então esse trabalho.